As mulheres representam metade de toda a população mundial. Por conta disso, é muito equivocado a gente pensar que um movimento só vai ser capaz de abranger todas as opiniões, necessidades, vontades, sentimentos e desejos de todas as mulheres do mundo. Por conta disso, é muito importante a gente pensar no feminismo como algo que é plural, como feminismos, e é daí que surgem as vertentes do feminismo. Aqui eu vou falar sobre 4 principais vertentes, que são as mais famosas e um pouco mais importantes, pensando historicamente e no momento atual, mas vale lembrar que existem milhares de vertentes de feminismo, existem muitos lados que a gente pode enxergar esse movimento, mas eu vou estar focando nessas 4, porque querendo ou não, são os termos que a gente mais escuta, então vou dar uma explicadinha um pouco em cada um deles. Vale lembrar que o que eu tô falando aqui vai ser bem simplificado, eu não vou aprofundar muito, então talvez vale a pena vocês pesquisarem tudo o que interessar, porque querendo ou não, eu não vou conseguir atingir o nível de profundidade, de complexidade que cada uma dessas vertentes tem. Vamos começar então com o feminismo liberal. O feminismo liberal, ele está colocando a mulher como indivíduo, então ele é focado nas liberdades individuais e nas escolhas individuais das mulheres. Essa vertente tem como principal objetivo promover a igualdade entre homens e mulheres por vias institucionais. O que isso significa? Significa que o feminismo liberal, ele não vai destruir o sistema, ele vai lutar para colocar mulheres no topo desse sistema. É por isso que dentro desse movimento é falado bastante sobre representatividade de mulheres na política e em posições de poder e de liderança. Essa vertente propõe mudanças no sistema legislativo e no sistema jurídico, mas não mudanças culturais ou sociais. O feminismo liberal, portanto, ele não propõe uma destruição da hierarquia social, uma destruição do patriarcado. Ele se esforça para fazer com que algumas mulheres consigam alcançar o topo dessas pirâmides, se tornando presidentes, prefeitas, chefes de empresa, etc. E essas algumas mulheres que estão nesses lugares costumam ser, em sua grande maioria, mulheres brancas de classe alta e cis, né? Então, essa vertente ela é bastante criticada porque ela não considera que nem todas as mulheres estão partindo do mesmo ponto na vida, né? A vertente ela busca uma igualdade teórica, sem levar em conta que na prática as mulheres elas têm situações de vida e necessidades e vontades muito diversas. Portanto, mudar as leis talvez não seja suficiente, talvez seja necessária uma mudança um pouco mais profunda, um pouco mais agressiva. Esse acaba sendo um feminismo, então, bem introdutório, um feminismo bem elitizado, um feminismo bem branco, e um feminismo que não quer fazer muito barulho para não incomodar. Depois a gente vai falar do feminismo marxista, ou feminismo socialista. Ele surgiu como uma crítica ao feminismo liberal, é focado principalmente nas opressões econômicas sofridas pelas mulheres por conta do capitalismo e da propriedade privada. Essa vertente acredita que a opressão da mulher não existe só por conta do machismo, mas também pela forma como a economia se organiza no capitalismo, reduzindo o papel de participação da mulher. A primeira luta dessas feministas foi pelo direito ao trabalho, com o passar dos anos tornou-se pela abolição dos meios privados de produção, a redivisão sexual do trabalho. Uma das questões centrais dessa vertente é que as mulheres devem se emancipar financeiramente, né, dos maridos e também dentro da família. Então, existe bastante demanda sobre uma divisão mais justa do trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo, quem que vai cuidar das crianças, tudo isso. A principal crítica feita a essa vertente é que ela valoriza excessivamente a condição econômica da mulher e se esquece que a dominação e a exploração também têm origens culturais e raciais, que também precisam ser transformadas. Então, essa vertente foca bastante na questão classe social, mas ela não fala muito sobre a questão racial, sobre a questão de gênero, sobre tudo isso. E aí depois a gente chega no feminismo radical, que é o mais polêmico, assim, e que é o que a grande maioria das pessoas pensam quando a gente está falando de feminismo, né? Todo mundo vai direto para o feminismo radical, mas ele é uma vertente no meio de várias outras, né? Então, feminismo radical. Enquanto o feminismo liberal acha que o principal problema está na desigualdade das leis e que precisa transformar as leis, e o feminismo marxista acredita que o principal problema está na economia e está no capitalismo, o feminismo radical acredita que o principal problema estão nos papéis normativos de gênero. Então, são os papéis sociais atribuídos ao gênero. É meio que aquela coisa, menino usa azul e menina usa rosa. Homens precisam ser fortes e provedores, e másculos, e que mulheres precisam ser
delicadas e femininas. Então, são esses conceitos que o feminismo radical tenta excluir. E a maneira com que o feminismo radical faz isso é focando principalmente no sexo biológico. Para o feminismo radical, não adianta uma mulher se empoderar individualmente, pois estruturalmente ela vai continuar sendo oprimida pelo machismo institucionalizado na nossa sociedade patriarcal. As radfems, as feministas radicais, acreditam que para transformar de verdade a sociedade, a gente precisa destruir por completo a ideia de gênero e todas as funções sociais vinculadas ao gênero, se baseando somente em sexo biológico para determinar homens e mulheres. Por conta disso, por conta desse foco no sexo biológico, o feminismo radical tende a ser excludente com pessoas trans e todas as pessoas que se identificam dentro do gênero, Essa linha do feminismo também é contra a participação masculina, contra a prostituição e contra a pornografia, porque acredita que essas são ferramentas dos homens para objetificar e controlar as mulheres e seus corpos. E por fim, a gente chega no feminismo interseccional, ou feminismo pós-moderno. O feminismo interseccional ele parte do pressuposto que, além das opressões de gênero, existem outros fatores que oprimem grupos de mulheres e que devem ser considerados também. É uma vertente que posiciona raça, classe e gênero como opressões que se cruzam, que são interseccionais umas às outras, intersecções de si mesmas, que devem ser discutidas e levadas em consideração todas ao mesmo tempo. Basicamente, a ideia é de que não dá para dizer que existe uma mulher universal, mas sim vários grupos de mulheres com questões específicas. As demandas das mulheres brancas vão ser muito diferentes das demandas das mulheres negras. Isso não quer dizer que uma seja mais importante que a outra, isso só quer dizer que a gente precisa levar todas em consideração ao mesmo tempo. Esse grupo costuma ser mais inclusivo em relação à raça, em relação a gênero, em relação a pessoas trans, em relação à participação masculina. Essa questão da participação masculina dentro do feminismo interseccional se fala muito sobre como que a gente vai transformar o machismo se a gente vai excluir os principais perpetuadores dessa estrutura, Então, para a gente transformar o machismo, a gente precisa chamar os homens para a conversa também. É dentro dessa vertente que a gente encontra vários subgrupos, como o transfeminismo, o feminismo negro, o feminismo lésbico e vários outros, que estão levando em consideração essa pluralidade de opressões que acabam trabalhando juntas. O feminismo interseccional, então, ele acredita que é preciso levar em conta todas essas opressões específicas para assim conseguirmos criar um movimento que é heterogêneo, mas que trabalha em conjunto em busca do direito de todas as mulheres.